Olá, bom demais ter você por aqui. O período escolar, via de regra, deveria ser um momento de boas lembranças para todo mundo, não é mesmo? Mas não é o que acontece com boa parte de crianças e jovens. Uma pesquisa da UFMG constatou que 1 a cada 4 estudantes já sofreu algum tipo de agressão sistemática por parte dos colegas. No início deste ano, uma lei entrou em vigor no Brasil, obrigando ambientes de lazer e educação a tentar evitar casos assim. Em abril, várias entidades celebram o Dia de Combate a essa prática, conhecida como bullying. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre o assunto. E você, claro, é nosso convidado. Fique com a gente, 2 Pontos já começou. Brazil not as a regional power, but as a global. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 2 Pontos. Começamos a nova temporada, a temporada 2016, hoje falando sobre um assunto importantíssimo, né? Bullying. E recebendo a Michele Halil, psicóloga, mestre em saúde da criança e do adolescente pelo Departamento de Pediatria e professora convidada da Faculdade de Medicina da UFMG. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada. Estamos recebendo também a Soraya Pinto Sena, psicóloga, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela UFMG e pós-doutoranda da Faculdade de Educação, também da UFMG. Bem-vinda, Soraya. É um prazer estar aqui. Estamos recebendo também a Lorena Morena, que é estudante de letras da UFMG e vem nos contar um pouco sobre as experiências dela sobre o bullying. Obrigado pela presença, Lorena. Muito obrigada. Bom, acho que a primeira pergunta, claro, é saber o que é o bullying e o que não é o bullying. Então vamos começar explicando para o pessoal o que é o bullying, Michele. Bem, o bullying é um tipo de violência, né, que foi inicialmente descrita em crianças e adolescentes em idade escolar. Ele tem o que a gente pode falar como marco, né, determinante, é que ele tem caráter repetitivo, né, e intencional quando uma pessoa, um grupo, ela agride, né, aí tem várias maneiras, de maneira indireta, direta, física, verbal, uma pessoa que tem a característica de fragilidade. E o que não é bullying, Soraya? O bullying é um tipo de violência que tem, como a Michele falou, uma característica muito importante que é a repetição. Tem que ocorrer de forma sistemática. Uma violência pontual que acontece uma única vez, por exemplo, o trote, né? Às vezes um trote violento, né, na entrada para a faculdade, não é bullying, é outro tipo, é uma violência pontual. É nisso que difere, por exemplo, do racismo e da homofobia também, Soraya? Sim, sim. Se acontece uma única vez, é violência, né? Se acontece sempre, repetitivamente, e causa dor, sofrimento, né, constrangimento, aí pode-se falar que é bullying. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que, assim, o racismo, o preconceito, como outro tipo de preconceito, né, homofobia, gordofobia, eles são, às vezes, muitas vezes, arraigados culturalmente, né, então pode surgir por gestos, podem estar contidos em uma série de atitudes mesmo. E o bullying, a gente tem que lembrar que é o comportamento agressivo. Então, às vezes, o preconceito ele pode direcionar esse comportamento agressivo, né? Então, a gente tem que separar um pouco as coisas. Agora, uma vez tendo sofrido bullying, muitos estudantes, né, muitos alunos, crianças acabam percebendo isso só depois. No seu caso, Lorena, como foi? Quando que você começou a perceber que você tinha sido vítima ou era vítima de bullying? Então, desde a minha época, quando eu entrei no ensino fundamental, eu sofria muita agressão dos meus colegas de classe. E isso se dava em várias esferas, por todos os lados. E eu sempre me sentia muito mal, chorava muito, eu tive minha autoestima assim, destruída desde a minha infância, porque eu não tinha nenhum processo de empoderamento. E mais tarde, depois, quase no fim da minha adolescência, quando eu tive contato com movimentos sociais e eu mesma fui pesquisar, e quando o bullying ele começou a surgir, esse termo bullying, quando isso começou a ser divulgado na internet, na televisão, isso começou a ser falado, que eu fui caracterizar o que eu sofria como bullying.
Bom, durante o programa a gente também vai trazer outras participações, né, outras vozes para enriquecer a nossa discussão aqui, e uma delas é de um internauta, de um site que comentou sobre a nova lei anti-bullying que entrou em vigor este ano. Vamos falar muito sobre essa lei anti-bullying, mas antes vamos saber o que esse internauta falou sobre o bullying. Bom, saudade do tempo em que gordinho, magrelo, olheirudo, Dumbo, tucano, cabeção, baixinho, neguinho, Pelé, buiú, nada disso fazia mal a ninguém. RL, internauta, sobre a aprovação da lei anti-bullying. Realmente não fazia mal a ninguém? Antes, Lorena, o que você pensa? Bom, sempre fez muito mal, só não se era falado e não tinha absolutamente nenhum espaço para falar sobre isso, né? Por exemplo, neguinho é racismo. Então, magrelo, orelhudo, são apelidos pejorativos que influenciam muito na autoestima e na formação de uma criança e adolescente. Então, acho que antigamente isso só não se era falado, não tinha um termo para isso, isso não se era discutido em escola, televisão, em casa. E, bom, geravam consequências pesadas para as pessoas, assim como gerou para mim, só que isso não era discutido. Eu, por exemplo, não falava sobre isso porque eu não sabia que isso era bullying. Existe, por parte deste internauta e também de outras pessoas, uma incompreensão sobre o bullying? E a partir de que medida que é bullying, assim? E ele está equivocado, ele está errado? O que você pensa, Soraya? Eu acho que se a pessoa, né, que escuta, né, um apelido e sente mal, né, ela fica constrangida, né, isso causa sofrimento, aí pode-se pensar em bullying. Mas se for uma zoação, uma coisa afetiva, de amizade, e a pessoa levar assim numa boa, eu acho que assim a gente não pode ficar falando que tudo é bullying, né? Então, o protagonista que sente, né, essa repetição desses apelidos, dessas atitudes negativas, eu acho que é ele que vai pontuar. Qual que é o risco de dizer que tudo é bullying, não fazer essa diferenciação, e é realmente quem sofre o bullying que vai poder dizer realmente se está sendo vítima? Bom, eu acho que a banalização do conceito, né, é muito complicada, porque na medida em que a gente entende que tudo que acontece é bullying, a gente tende a olhar com um certo, até desprezo mesmo para o que acontece, um desrespeito, né, para as pessoas e não tratá-las de forma adequada. Eu acho que a pessoa, né, o protagonista, quem sofre a ação, ela é a melhor pessoa a nomear se aquilo, às vezes ela não vai conseguir nomear como bullying, mas a gente vai perceber, talvez ela não fale, mas a gente vai perceber através dela que ela não se sentiu bem sendo tratada de determinada forma. Mas, além disso, eu acho que família, escola, tem que estar atento para observar, porque um apelido é diferente de uma brincadeira pejorativa que quer causar, porque o bullying é intencional. Né? Então, se eu chamo a pessoa de um apelido pejorativo e eu percebo que eu estou causando um mal, e eu estou fazendo com essa intenção e eu repito, isso é bullying, né? Mesmo que quem está sofrendo a ação não consiga assim nomear. Eu acho também que a gente tem que pensar muito na questão do conceito do bullying, né? Essa palavra de origem inglesa, bullying, cujo verbo significa tiranizar, né? Maltratar, né? Incomodar, né? Então, a partir de 2010, os dicionários nacionais começaram a estabelecer um conceito usando a palavra intimidação sistemática. Quer dizer, é algo que incomoda, sabe? Que faz com que a pessoa ela fica com a autoestima baixa, se sentindo triste, chateada. Então, aí que entra essa questão. E tem também, o bullying ele vem camuflado de brincadeiras. Então, é muito difícil também, às vezes, detectá-lo. Porque a pessoa que sofre o bullying, às vezes, como a Michele falou, às vezes ela não verbaliza ali. Às vezes o adulto também não escuta, né? Então fica um pacto de silêncio. Então tem que ter intervenções esclarecedoras, tanto para as pessoas, para os estudantes, para as crianças e adolescentes, e para os adultos também que lidam, né, com esse público. Os professores. Mas eu acho que talvez a gente tenha que pensar um pouco, né, que o bullying hoje ele reflete um pouco o nível de tolerância que a gente tem com a violência, né, com todos os tipos de violência. O que esse internauta traz um pouco é essa questão
é uma linha tênue, né, de tolerância. Muitas vezes, muitas pessoas esse incomodar, ele vem para algumas pessoas como qualquer coisinha que é incômodo. Às vezes chega na clínica e não é bullying, né? Mas muitas vezes são atitudes que vão trazer consequências graves, porque uma brincadeira de mau gosto não pode ser nomeada. Se ela é repetida, ela não pode ser nomeada só como uma brincadeira de mau gosto. Ela pode trazer consequências sérias. Nosso nível de tolerância não pode estar tão alto assim. A gente tem que perceber, né, um pouco, hoje que a gente já tem conhecimento sobre o tema, o que isso pode causar. Bom, uma outra modalidade é o cyberbullying, né? Gostaria então que vocês explicassem um pouco qual que é a diferença do cyberbullying para o bullying. A senhora está fazendo aí uma pesquisa atualmente, né, sobre o cyberbullying. O que é o cyberbullying? Bom, o cyberbullying é exatamente o bullying, né? A questão desse tipo específico de violência que acontece repetitivamente entre semelhantes, né? Sobretudo na escola. Mas o cyberbullying, ele acontece com as ferramentas da internet, né? E agora com os iPhones, né? Antes era mais assim, a partir do Facebook, Orkut, agora não, agora o telefone também tem a internet. Então, com os iPhones, e dissemina-se de uma forma incrível na rede, né? Causa um mal-estar, constrangimento. Isso eu queria saber, as consequências são as mesmas do bullying e quais consequências assim que existem para quem sofre o bullying, principalmente na fase adulta? Algumas pessoas só percebem mesmo quando já estão mais jovens ou mais adultas, enfim, quais que são as principais consequências, por favor? Antigamente eu acho que era assim, né? As pessoas percebiam mais a posteriori. Atualmente, com assim, essa disseminação das informações, eu acho que tem uma tendência, não é, Michele? Concorda comigo? De identificar, né? Mais cedo, né? Sim, mas se a gente for pensar em consequência, desde antigamente a gente já pode pensar na questão do afastamento, às vezes uma baixa autoestima que vai repercutir uma série de outras questões, por exemplo, atrapalha o desenvolvimento profissional, até escolha profissional, afastamento do ambiente acadêmico, né? E hoje a gente consegue visualizar mais claramente, até porque as crianças e adolescentes, elas foram ganhando outro papel dentro da sociedade, né, com mais voz ativa. Então a gente percebe às vezes assim, a recusa de querer mudar de escola, a recusa de participar de alguns movimentos dentro da escola, algumas ações, às vezes queda do rendimento escolar. E tem uma questão assim, por exemplo, aí você perguntou, né, se as consequências do cyberbullying são diferentes. Eu acredito que são, porque a exposição ela é imediata, ela é maior e ela é incontrolável, né? Porque o bullying presencial, você pode ter um movimento de cessar aquilo, dependendo da ação que você impõe na escola, ou que a família, né, as providências cabíveis, dependendo de quais são tomadas, elas podem cessar aquilo. Em relação às ferramentas digitais, você não tem controle. Aquilo vai se disseminando e a gente nunca sabe onde pode parar, né? E aí, lembrando que consequências mais graves, tem questões como comorbidades psiquiátricas, depressão, crise de ansiedade, tentativa de suicídio, até o próprio suicídio, né? E a gente já viu alguns relatos na mídia de pessoas que cometem, às vezes, crime, porque elas têm um perfil, assim, a gente não pode entender que foi só por causa do bullying, né? Mas é uma mistura, assim, como se o bullying tivesse incidido num perfil que tem uma comorbidade psiquiátrica e ela passa ao ato cometendo crimes, até se justificando por esse motivo, né? A gente teve o massacre no Realengo, né, em que a gente tem relatos de que o rapaz sofria bullying. No exterior, a gente tem, né, nos Estados Unidos, a gente tem muitos casos descritos aí pela mídia, então a gente tem que ficar atento, porque quando você pratica também o bullying, às vezes o perfil de vítima, né, que é aquela característica de fragilidade, uma timidez, ele pode também estar dizendo de uma pessoa que tem algum problema psiquiátrico e que vai reagir em algum momento. No seu caso, Lorena, quais que foram as consequências lá na infância? Teve algum problema de rendimento escolar, mudança de escola que acabou afetando, atrapalhando o seu desenvolvimento escolar? E também depois, assim, teve alguma consequência, já você adulta, e você chegou a alguma coisa extrema, algum ato extremo, enfim? Quando eu estava na minha infância, minha mãe começou a perceber vários comportamentos diferentes em mim.
comecei a desenvolver uma série de ansiedade, comportamento depressivo, eu não queria ir para a escola, eu desenvolvi síndrome do pânico, eu precisei de uma intervenção de profissional da área psicológica. Eu comecei a fazer tratamentos psicológicos desde muito nova e, assim, eu mesma não sabia direito o motivo, porque eu estava desenvolvendo aquilo, mas eu sabia que eu não queria ir para a escola, eu sabia que eu tinha muita vergonha, às vezes, de entrar dentro da sala de aula. Depois que todos os alunos já estivessem sentados e eu, por exemplo, chegasse atrasada, eu me recusava a ir para a escola para ter que entrar na sala de aula e forçar que todos os alunos me vissem e achassem algum defeito em mim para criticar na frente de todo mundo. E aí eu tentei meio que recuperar isso no meu rendimento escolar, porque eu queria muito sair da escola. E eu tomei para mim uma visão de que se eu estudasse muito, eu sairia mais rápido da escola. Então eu comecei a estudar muito, a estudar sem parar, até porque eu não tinha amigos. Então o meu processo de socialização ele foi interrompido quando eu comecei a sofrer bullying, porque eu ficava inibida até de conversar com as pessoas, porque eu pensava que absolutamente tudo que eu fizesse seria errado, seria julgado e eu seria zoada por isso. Então eu tinha muita vergonha até de conversar com as pessoas. E aí meu processo de socialização foi interrompido, então eu me refugiava em livros, eu me refugiava nos estudos, eu tinha muita amizade com os professores e não com os alunos. Então eu fazia trabalho sozinha, eu voltava para casa sozinha, eu não tinha amigos que iam na minha casa nos finais de semana. Inclusive, eu tive amigos que foram na minha casa me bater, sabe? Eu sofri agressões físicas também. Isso meio que foi me moldando como uma pessoa de autoestima extremamente baixa. Então, eu desenvolvi depressão desde a infância, ansiedade, eu já me puni fisicamente, eu já cometi violência contra mim mesma, querendo me punir por alguma coisa que eu achava que era errado em mim. Eu acho que foram essas coisas bem fortes, assim, que me acompanham até hoje. Por exemplo, até hoje eu faço tratamento psicológico para conseguir cessar o que o bullying me trouxe. Soraya. Essas questões desses sintomas, né, que seria essa síndrome do pânico que você falou, né, talvez taquicardia, né, Sim. dor de cabeça, desmaios, eu tive vários desmaios na escola. Né, eu acho que assim isso é muito comum, né? Mas com relação ao insucesso escolar, né, na minha pesquisa de doutorado, nós constatamos que tanto a vítima quanto o agressor sofrem insucesso escolar. Né? Por quê? Porque a vítima ela fica em pânico, ela trava, né? Muitas vezes ela não quer ir para a escola, tem essa recusa de ir para a escola. E o agressor, ele quer ir para a escola, mas ele não quer ficar dentro da sala de aula, ele quer ficar no corredor, ele quer ficar fazendo bullying, então ele também se desconecta da questão da aprendizagem e tem insucesso escolar. Então os dois sofrem insucesso escolar. E os observadores, eles ficam afetados, mas nem tanto, né? No sentido assim, eles conseguem com ansiedade estudar e tal, mas os mais afetados são a vítima e o agressor, porque ele só quer saber de fazer bullying e desconecta com o aprendizado. Eu acho que é importante que a gente tenha um olhar especial também para a figura do agressor. Primeiro que alguns estudos apontam que em torno de 20% das vítimas, elas passam a agressores. Né? Se a gente for pensar que a violência, qualquer tipo de violência, né, é um comportamento apreendido, e que muitas vezes a criança violenta, o adolescente violento, ele pode se tornar um adulto violento, praticando que não seja o bullying, mas outro tipo de violência, isso é importante. Muitas vezes a pessoa que pratica agressão, ela também precisa de um olhar diferenciado, porque ela pode estar sofrendo, ela pode estar repetindo. Ninguém nasce, não é uma coisa inata, eu nasci e aí eu vou praticar bullying com meu coleguinha. Eu estou repetindo, às vezes, um preconceito que eu vi na família, às vezes uma forma que eu não consegui elaborar, que eu assisti em algum lugar, então a gente tem que estar atento a isso também. Acho que merece um cuidado e até às vezes um tratamento, né? Porque essa desconexão, né, com o ensino que ela fala, talvez não seja só em função da prática do bullying, mas em função de um sofrimento também, porque agredir pode provocar... O agressor, muitas vezes, ele quer se sentir poderoso diante da vítima,
né? E esse desejo de poder, ele pode estar refletindo uma série de coisas. Né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre o perfil, tanto do agressor e de quem é agredido, mas eu vou colocar outras pessoas aqui na conversa. Recebemos o vídeo aqui da Adla Betsaida, que é professora da Faculdade de Educação da UFMG e integrante do grupo de estudos em gênero, sexualidade e sexo em educação aqui da UFMG. Ela fala pra gente nesse vídeo sobre as questões de gênero, também sobre o bullying praticado não só na escola, mas também na academia, ou seja, na universidade, e também sobre a responsabilidade da escola, do meio acadêmico. Dá só uma olhada. Bom, especificamente, o bullying de gênero, a gente vê que existe uma perda material enorme, né? Em instituições acadêmicas, por exemplo, em ambientes acadêmicos, as mulheres muitas vezes têm que fingir que não são assediadas para não perder uma colaboração, né? Da mesma forma, as alunas sofrem o bullying dentro da sala de aula com comentários depreciativos, né, que diminuem a capacidade delas, que colocam essas meninas como inferiores aos outros alunos, aos demais alunos. E às vezes nem o professor percebe que ele está praticando bullying, porque é tão naturalizada essa violência que, e muitas vezes nem a mulher percebe que está sofrendo a violência, ou que está praticando. Há mulheres professoras que são bastante agressivas com alunas que não correspondem ao padrão daquela área de conhecimento, por exemplo, física, engenharia, matemática. Quando há uma falha, a falha é do aluno, não na da metodologia ou não do professor, né? A culpa é do aluno. Isso é uma escola tradicional ainda. A gente ainda tem uma escola. Eu não vejo ainda muito, não tenho muita esperança de que as escolas vão fazer de fato alguma mudança efetiva na formação de professores ou na ajuda dos alunos. Em geral, a escola tampa, abafa o problema e está mais preocupada com conteúdos, com o que se diz de ser mais importante na formação. E a nossa formação ela não é só em matemática, não é saber escrever direito, é também uma formação humana. E sem isso eu não vejo nenhum futuro de sociedade. A gente agradece muito a participação da Adla. É isso mesmo, professores e direção, seja na universidade ou na escola, ainda estão despreparados para poder lidar com a questão do bullying? O que vocês pensam? Bom, eu acho que acho que sim, o que eu observo, né, é que ainda estão despreparados, tanto para reconhecer, para nomear, mas como para lidar com essa questão de violência dentro da escola, né, que seja bullying ou que seja qualquer outro tipo de violência. E uma das questões, eu acho que aí relacionada diretamente às escolas, a característica de quem sofre bullying, muitas vezes, ela no ambiente escolar ela não é aproveitada. Então, eu acho que tem que se trabalhar um pouco mais, tem que investir na capacitação do corpo docente para trabalhar as potencialidades, né? O papel quando a professora Adla fala muito da questão do modelo, né, pedagógico, educacional de hoje, ser conteudista, é isso, é valorizar um pouco até o capital cultural que as pessoas têm, né, o conhecimento que elas têm prévio, o que elas trazem de casa, a vida, a maneira como que elas trabalham, as habilidades, né, isso tudo seria importante, mas ainda eu não sei nem se é uma questão de interesse, eu acho que é uma falta de capacitação direcionada a isso, até porque o que a gente vê muito é a responsabilização da escola, né, tanto por parte da sociedade quanto por parte das famílias, que delegam muitas vezes para a escola até a própria educação. Né? No seu caso, como que a escola lidava com a questão do bullying à sua época, Lorena? Então, eu acho que a escola meio que tratava como a Asla falou, era tipo uma banalização enorme e às vezes as pessoas não sabiam lidar com isso. Quando a gente estava falando sobre um insucesso escolar, eu não tive diretamente um insucesso escolar, mas eu tive um insucesso em outras áreas da escola. Por exemplo, na aula de educação física, eu gostava muito de esporte e o bullying me privou de desenvolver algumas coisas dentro do esporte e às vezes o professor não sabia um pouco como lidar com isso, sabe? Ele não sabia reconhecer que eu estava me privando, eu estava sendo privada por conta de bullying, por conta de zoações, por conta das coisas que realmente me afetavam. E aí isso era tratado como uma fase de infância.
meio que crianças fazem isso é normal, você tem que saber lidar e se sair bem na escola. E era uma coisa bem conteudista mesmo, de se você ignorar, essas violências vão cessar, e se você conseguir um desenvolvimento escolar, está tudo ok na sua vida. Porque, de fato, você está aqui na escola para se sair bem na escola. E aí os seus problemas vão um pouco cessar por isso, e não foi bem para esse lado. Ok, no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o papel da escola, também da família, que eu acho que é importante a gente colocar isso também, e da lei anti-bullying, mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, eu já volto. Até já! Estamos de volta no programa de hoje falando sobre bullying, recebendo aqui 3 convidadas muito especiais: Michele Halil, professora convidada da Faculdade de Medicina da UFMG, Soraya Pinto Sena, que é pós-doutoranda da Faculdade de Educação da UFMG, e a Lorena Morena, que é estudante de Letras. A gente terminou o primeiro bloco falando um pouco sobre o papel da escola, também da universidade, né? Pois é. No início deste ano, entrou em vigor uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no final do ano passado, que trata da prevenção ao bullying. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa lei e depois a gente vai discutir aqui no estúdio a importância da lei, porque trata muito da questão de como as escolas lidam com o tema. Dá só uma olhada. A Lei 13.185 de 2015, ela estabelece um programa de combate ao bullying. E é interessante nessa lei que ela não estabelece nenhum tipo de punição. Ela é uma lei, digamos, que busca uma responsabilização. É claro que ela faz uma discriminação de quais são as situações em que ocorre o bullying, mas ela não trabalha com punição, nem ao aluno, nem ao estabelecimento de ensino, nem todos aqueles que estão envolvidos dentro deste programa. Como objetivo que eu verifico na leitura da lei, pelo que nós temos trabalhado com bullying, é realmente, primeiro, trazer o tema a uma consideração do Ministério da Educação, porque ali se estabelece esse programa de combate ao bullying e faz com que as instituições de ensino e todos aqueles que lidam com formação estejam ligados e responsabilizados para o combate ao bullying, como também prevenção e outras medidas que a lei estabelece. Bom, esta foi a Adriana Sena Orsini, professora da Faculdade de Direito da UFMG, a quem a gente agradece por ter enviado o vídeo. Qual que é a importância de uma lei como essa? De fato, a lei talvez seja um primeiro passo para que as escolas e as universidades se atentem para a questão do bullying. O que você acha, Michele? Bom, eu acredito que primeiro é tornar, né, notório o tema, né, trabalho no sentido de capacitação, né, porque a lei também ela prevê essa questão de que a escola se aproprie do conceito e de práticas que vão adotar, né, o não bullying, né, na escola, a visualização do problema e a prevenção, e também a informação para que esse tema não seja banalizado, né, para que também se discuta o que não é bullying. De um certo ponto, eu acho que esse caráter não punitivo, ele traz uma questão muito interessante, porque ele faz com que a gente volte o olhar para o agressor como alguém que também precisa de ajuda. Né? Numa outra instância, se a gente for pensar, é importante sempre, né, o fato de não ser uma lei punitiva, isso não quer dizer também que a pessoa não tem que ser responsabilizada e até incluída no caráter social mesmo. Se você fez uma coisa errada na escola, você agrediu seu coleguinha, a escola tem um próprio código de ética que vai ou suspender, ou chamar os pais ou fazer uma reunião, né? Mas ela garante, antes que essas medidas serem tomadas, de que seja estabelecido diálogo, ela vem mostrar a participação familiar com a escola muito importante. Então, assim, tem vários pontos aí para serem destacados como muito positivo. Mas eu ainda acho que é só o primeiro passo. Pois é, a Adriana falou comigo, não no vídeo, mas por telefone, na apuração, sobre essa questão mesmo da prevenção, porque o direito já tratava da questão da punição e que agora era importante tentar, ao menos, prevenir. Queria saber de você, professora, se as escolas estão, de fato, preparadas para poder entender a questão do bullying e também para prevenir. Se a lei, em alguma medida, não pode pesar esse papel do professor, que já tem que lidar com tantas coisas e ter que lidar agora com a questão do bullying, ou não, é isso mesmo, os professores eles vão ser capacitados? O que a senhora pensa? Eu acho que realmente é uma questão preocupante, porque é mais uma atitude, né, que
que vai depender de uma ação do professor e às vezes o professor vai estar despreparado para lidar com algo que ele não tem, né, uma capacitação. Então tem que vir junto com a capacitação e junto também, porque eu acho que a escola e o professor não dá conta sozinho do bullying, né? Junto também com a família, né? A família dos 3 agentes do bullying, que seria da vítima, das testemunhas e do agressor, né? Ter tipo assim um círculo de paz dentro da escola, né? Trabalhar tudo de uma forma interacional, porque a escola não dá conta sozinha não, porque é uma violência muito específica, muito camuflada, de brincadeira, tem muito pacto de silêncio, né? Então o professor ele tem que estar junto com políticas públicas, capacitação, com a família, né? Todo mundo pensando junto para buscar soluções. Bom, você ter falado sobre a família, pergunto então para a Lorena, como que a sua família lidou com a questão do bullying, Lorena? Eles entendiam bem, seus pais entendiam ou vieram a entender só depois do que se passava com você? Então, os meus pais vieram a entender só depois que eu reconheci o bullying e comecei a falar sobre esse assunto abertamente. Até porque na minha época, assim, os meus pais não tinham noção do termo, o termo não existia e isso era banalizado. Até porque a minha mãe também sofreu muito bullying na escola e isso acompanhou ela e ela, como uma sobrevivente, ela falou isso comigo: olha, você tem que lidar, isso acontece, não leva a sério, assim, os meus pais falavam para eu não ligar, porque até não existia um diálogo entre escola e família, que eu acho que é uma coisa que a Soraya falou, que não tratar família e escola como 2 coisas diferentes na formação do aluno, né? As duas têm que estar intrinsecamente ligadas. E não existia esse diálogo entre escola e família. E eu sentia que como criança, eu não tinha muita voz para falar sobre isso. Sabe, eu me sentia como criança muito passiva a situações. E aí eu não era muito ouvida, eu sentia que as pessoas enxergavam isso como um comportamento infantil normal. Isso não era ouvido de fato, isso só veio ser problematizado, entendido e conversado bem depois, na minha fase adulta, que eu reconheci o bullying, eu reconheci as coisas que o bullying me trouxe e coloquei isso dentro do meu ambiente familiar. Uhum. Existe uma ideia de que só crianças e jovens que têm famílias, digamos, desestruturadas, que sofrem bullying, que cometem bullying. De fato, é isso mesmo que acontece, professora? Eu acho que tem esse termo desestruturado, está até em desuso, né? A gente fala novas configurações familiares que muitas vezes fogem desse padrão, que seria chamada família estruturada, entre aspas, né? Então, muitas vezes, a família ela tem uma forma diferente de funcionar, mas ela funciona, né? Em pesquisas, por exemplo, inclusive na minha, as mães dos agressores, elas eram pessoas, assim, famílias monoparentais, onde a mãe ela era ao mesmo tempo mãe, ao mesmo tempo provedora, mas ela ao mesmo tempo ligava para a escola para saber do filho agressor. E muitas vezes a escola rejeitava o filho. Quando ela ligava, o filho já tinha sido expulso, já estava na rua, ela não sabia onde que o filho estava, porque existe essa tendência de rejeição ao agressor, que dentro dessa nova lei tem que ser visto como uma integração, um acolhimento da família do agressor e do agressor, para que ele possa buscar soluções para essa conduta que o prejudica e prejudica o outro. Crianças e jovens que sofrem bullying, eles são de alguma forma mal entendidos pela família. A gente tem uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos que diz que 70% dos jovens que sofrem bullying na escola recebem severas punições também em casa. Qual que é o efeito disso, professora? Qual pode ser o efeito disso? Na verdade, assim, né, existem outras pesquisas também que falam dessa associação, né? A gente sabe que existe essa associação, mas a gente não sabe muito bem a direção que ela vem. O que a gente constata é que, às vezes, a vítima, ela tem pior relacionamento familiar, ela também sofre agressões domésticas, né? E aí a gente pode pensar a partir disso em alguns pontos. Primeiro, ela sofrer violência em casa pode torná-la uma pessoa mais tímida,
recluída, né, retraída, isso fazer com que ela seja, lembrando que a vítima preferencial é que tem a característica de fragilidade, então que ela tenha um comportamento, né, que de certa forma deixe transparecer essa característica. Uma outra questão é que, às vezes, a falta de diálogo na família, ela pode fazer com que seja difícil identificar o problema. Então, muitas vezes, se é difícil identificar aquela ação repetida, ela pode acontecer mais vezes, né, durante um período maior do que acontecer numa família que tem mais essa interlocução, né? E então isso tudo vai agravando o problema. Mas também a gente tem que lembrar que, às vezes, sofrer violência ou praticar violência, ela pode fazer com que você repita o ato de violência na família. Então, a gente também tem que pensar na possibilidade, tanto do agressor quanto da vítima, levarem para dentro de casa um relacionamento complicado. Essa que era a pergunta. Quem sofre agressão em casa também tende a reproduzir essa agressão na escola? Ou seja, também no perfil do agressor existe essa possibilidade dele sofrer um bullying em casa, por exemplo, e acabar reproduzindo isso na escola? Vários estudos apontam, né, que tem uma variação aí em relação a isso, mas em torno de 20% a 30% das vítimas elas se tornam agressores, né? Inclusive, assim, alguns espectadores se tornam agressores, porque ninguém passa por uma situação de violência sem ser marcado por ela de alguma forma, né? Então, assim, a pessoa repete, às vezes, para se proteger, ela passa de vítima a agressor para se proteger, para deixar de sair daquele, do frágil para o forte, né? Ela passa porque ela aprendeu aquele comportamento, não é? Às vezes porque alguém lidou com ela da forma a fazer ela esquecer, você passa por isso, não liga que não vai ter problema. Então, às vezes, ela quer incomodar o outro, mas ela não vê tanto problema, são atenuadas as consequências negativas, né? Então, isso essa repetição da violência é algo que a gente tem que pensar quando a gente fala de bullying, né? Repetição em outros contextos, né? Eu acho também essa questão é muito importante, o contexto, e inclusive o contexto macro, né? Muitas vezes o clima da comunidade em que aquela criança, aquele adolescente vive é um contexto violento, né? Geralmente nas grandes cidades. A questão também da reprodução da violência na família. Eu acho que o clima familiar, o clima escolar, a gestão escolar. Às vezes a violência existe, inclusive até a nível de professor-aluno, como foi mencionado anteriormente. O preconceito da família, né? E o conceito de bullying, então, a gente que é pesquisador sabe que não pode ficar enclausurado nesse conceito rígido, né? Entre semelhantes. O conceito já está sendo expandido, assim, professor-aluno, se ocorre repetitivamente, também pode ser considerado bullying, né? Porque eles estão interpretando isso como bullying. Como que nós vamos falar que não é bullying porque não está no conceito, né? Ok, chegamos a um consenso aí dessa relação importante entre escola e pais, família. Mas como que deve se dar essa relação? Como que os pais devem ser comunicados da questão do bullying e aí também os pais como devem levar isso para a escola, enfim. Como é que deve ser essa relação? Ela deve existir, mas como ela deve acontecer na prática? Bom, eu acho que a gente tem que pensar nos níveis aí, né? Quando a gente pensa em prevenção, é muito comum chegar, tanto no consultório como uma orientação escolar, assim, como é que eu vou identificar? É muito difícil você identificar uma coisa que você não conhece como é que era antes. Então, você não vai observar o seu filho, o seu aluno, alguma mudança se você não tiver um olhar para ele. Então, esse diálogo família-escola, ele deveria existir desde sempre. Participar a família do que acontece na escola, né? Talvez reformular esse modelo de participação, porque o que a gente vê muito, principalmente na rede privada, é uma questão daquelas reuniões longas, que são até chatas para os pais, né? Eu, como mãe, presencio isso, então às vezes a gente não tem tanto interesse em participar. Talvez uma participação mais efetiva, de aproximar os pais do projeto pedagógico, o que está fazendo, nas atividades esportivas, né, para que a gente tenha, quando acontece alguma coisa, também a gente tenha abertura. Né? E isso vale para as escolas públicas e privadas. E também, quando o fato já está instalado, porque é na resolução do problema, eu acho que tem que ter uma abertura para que os pais comuniquem, mas informar os pais sobre o comportamento dos filhos
na escola. A gente vê duas modalidades diferentes, assim, ó, em escola particular, muitas vezes demora a chegar nos pais porque eles não querem incomodar, vou tentar ver aqui como é que eu resolvo, eles amenizam o problema. E em escola pública, às vezes até pela falta de profissionais, né, o número mais restrito de profissionais, é um caráter muito punitivo. Não é? Às vezes a expulsão, às vezes o afastamento, às vezes a polícia chamada, a guarda municipal. Então tem que entrar, tem que ter um equilíbrio, né? A participação familiar e abertura ao diálogo, tirando um pouco o caráter punitivo, mas também pesando um pouco, né? Equilibrando um pouco o caráter protetor. Uhum. A gente falou dos dois atores, né? O agressor e o agredido, mas existe um outro que é o espectador, que vocês também já disseram aí. Vamos então falar um pouquinho sobre ele. Quem assiste a uma prática de bullying e não faz nada, também pode ser enquadrado como alguém que cometeu bullying? Enfim, como é que se dá isso? É como está envolvido, né? É um dos três agentes. Mas a questão que a gente tem que pensar é que a maioria, geralmente a literatura fala que em torno de 57%, né, são espectadores. Então, a prevenção, né, o trabalho preventivo tem que se voltar para esse público, que é aquele que assiste e muitas vezes fica muito afetado, às vezes se torna um agressor porque tem medo também de ser agredido, né? Então, às vezes, eles também até se associam a condutas transgressoras para não sofrer a violência, né? Aprendem a fazer a violência. Então, eu acho que, em termos de prevenção, é um grande achado que os agressores são em torno de 10% a 20%, né? O alvo, mais ou menos 12%. Então, eu acho que o grande número são os observadores. Qual que é o seu sentimento em relação às pessoas que viam e não faziam nada? Existiam essas pessoas, Lorena? Existiam essas pessoas. Até porque existe uma coisa de espetacularização do bullying, né? A plateia. A plateia e a coisa de o agressor, do agressor que está cometendo um bullying, tem aquela plateia que vê, não faz nada, às vezes, muitas vezes acham bonito e tal. Eu acho que isso, de uma forma inconsciente ou consciente, é ser conivente com a situação. Porque quando você tem uma situação de violência e você está presenciando essa situação de violência, sendo conivente para que ela aconteça, como é o caso da plateia do bullying, né? Eu acho que isso é bastante problemático. E eu acho que isso também deve ser trabalhado, como a Soraya falou, de uma forma de diálogo mesmo. Porque isso é um comportamento que tende muito a ser repetitivo. Ele tende a se formar num comportamento violento. Que você vê ou você aprende, você tem medo de sofrer bullying, você acha bonito essa sensação de poder, né, sobre a outra pessoa e acaba cometendo até para ser aceito dentro de um determinado grupo da escola ou para não sofrer uma agressão, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar também no tipo de espectador, porque existem os espectadores que são coagidos a não contarem. Muitas vezes eles são oprimidos, né? E eles também estão sofrendo um tipo de bullying. Tem a questão dos espectadores que são os incentivadores, né? Quando você fala da espetacularização, né? Do bullying vira um grande espetáculo, as pessoas estão ali aplaudindo, elas estão achando... acontece muito, né? Das pessoas incentivarem. Fulano, olha lá, fulano está passando... Você não vai, então, assim, o tipo de espectador é diferente. Então, eu acho que é um grupo pouco estudado, um grupo pouco cuidado e que a gente agora, principalmente, né, com essa lei e com a questão da prevenção, né, sendo tão focada nesse momento, seria o momento ideal para a gente trabalhar um pouco com os espectadores. Ok, a professora Adla Betsaida também falou um pouco para a gente sobre o que fazer com quem sofre bullying e também com quem comete bullying e as perdas que a sociedade brasileira tem quando não combate o bullying, quando não discute o bullying. Vamos dar uma olhada? Não pode ser uma ação judaico-católica de sancionar o violador, o agressor e proteger a vítima. Não existe isso. A vítima ela tem que ser empoderada, né? Vítima no sentido daquele que foi agredido, e o que provocou a ação, ele precisa ressignificar essa vida dele, né? Em geral são os indivíduos, pesquisas mundiais mostram, esses indivíduos eles vão ter problema com a polícia, né? A maior parte vai ter problemas com a lei,
E então não faz bem nem para o agressor e nem para o agredido. Fora as perdas materiais e as perdas sociais que nós temos, né? Essas pessoas sofrem violências físicas e quem paga por isso? Vai ter uma conta hospitalar para ser paga. Há uma conta social, muitos evadem da escola. Então nós temos indivíduos que não ficarão qualificados para a nossa sociedade. Isso julgando, colocando dados mais científicos, como se a gente não importasse com o sofrimento humano. Então vamos pensar em gastos. Como é que a gente gasta socialmente com isso? Essa evasão da escola, ela causa várias outras consequências sociais que a gente não precisa nem mencionar, né? Então é difícil para a gente aceitar essa situação, apesar de estar naturalizada. Ela é naturalizada aqui na UFMG, em qualquer outra instituição, e é visto como uma fraqueza. Você tem que se acostumar, você que se irrita facilmente com os assédios, seja assédio sexual, aqui é assim mesmo, né? As mulheres na física, que é uma pesquisa que a gente fez, elas falavam, olha, eles me falam que eu sou quase homem, eu já me acostumei, eu não ligo mais para isso, eu finjo que não está acontecendo, só que é uma falsa sensação de que o problema está resolvido. Elas terão perdas profissionais se elas não obedecerem às regras do jogo. Isso não é só para a mulher, né? Para os homossexuais, para qualquer outro indivíduo mais tímido, né? Para qualquer outro indivíduo que não se encaixa no que um grupo bem pequeno define o que é certo, o que é estar nessa sociedade. A palavra-chave que ela disse aí foi poder. Em que medida que empoderar essas pessoas pode ajudá-las ou pode tentar amenizar tudo o que elas sofreram? Hein, Lorena? Sim, eu acho que quando você sofre bullying e ainda é criança e está no seu processo de formação, o que as pessoas falam, pensam de você acaba sendo a forma que você se enxerga, né? E que você se cria e começa a refletir isso na sociedade. E o processo de empoderamento é extremamente importante para você se criar e se enxergar e ter uma relação com você, com o seu corpo, com a sua identidade perante as pessoas. Porque quando você não tem esse processo de empoderamento, você acaba se deixando levar e acaba tendo como reflexo tudo que as pessoas falam ou pensam de você. Então, por exemplo, no meu caso, quando as pessoas falavam que eu era feia, que eu era magrela ou que eu era incapaz, eu não era empoderada, eu realmente acreditava que eu era essas coisas que eles falavam. E eu não tinha nenhum processo de empoderamento até para me proteger. Que eu acho que é uma coisa de se proteger, de não deixar essas coisas te afetarem de uma maneira tão forte a ponto de te darem problemas maiores, psicológicos, físicos, sociais, que é o caso de muitas pessoas, que foi o meu caso. E assim, depois que eu tive um processo de empoderamento muito posterior à minha época escolar e à minha fase de bullying, essa relação com que eu me via mudou totalmente, que é como eu me enxergo, como eu me formo, como eu sou, como eu me reflito na sociedade, sabe? Então isso mudou assim, totalmente. E como disse a professora, as perdas são muito grandes, né? Só complementando essa questão, né? Eu acho que tem a ver com a autoestima, né? Não há necessidade, assim, esse processo de empoderamento de você participar de um grupo, né? De um movimento social, mas você pode, com a sua autoestima, fazer uma interação com os seus colegas, né, com um grupo que você se identifica na própria escola. Exato. Né? Porque muitas vezes o processo de empoderamento ele acontece mais tardiamente. É bom se reconhecer, então, né? Acho que a mudança agora com relação ao fenômeno bullying é buscar essa prevenção e que esse sofrimento diminua nas idades mais, né, de formação, na infância, no ensino fundamental, né, para não esperar você ser adulto, para aí você fazer uma terapia, para aí você entender o que você passou. É começar a dar ciência logo no início, né, junto com essa rede, que é a família, a escola, né, e a sociedade e as políticas públicas, como vocês estão fazendo aqui, divulgando o fenômeno, né, para os jovens que vão assistir, que vão entender, né, eu acho que tudo isso é a rede, né, a rede da hipermodernidade atual, né, nem modernidade mais. Bom, a gente estava até comentando antes, né, que empoderamento é tudo, mas eu acho que ele pode começar desde sempre. Inclusive essa lei, né, ela pode nos ajudar num sentido de assim, se a gente tem que capacitar os profissionais,
que eles sejam capacitados para orientar, a família também, né, pode ser capacitada a partir do modelo informativo, de que ela pode ajudar primeiro, a gente se constitui a partir do olhar do outro, né? O outro que autoriza a gente ser, que nomeia, né? Então, assim, ajudar com que as pessoas entendam as suas potencialidades, porque a gente tem que lembrar que, às vezes, o bullying também, as vítimas, elas são grupos específicos, e o bullying surge a partir do preconceito. Né? Então, se a gente começar a empoderar essas pessoas desde pequenas sobre as habilidades que elas têm, sobre a capacidade, sobre a questão da... Porque muitas vezes ocorre, às vezes a pessoa não joga futebol, o menino não joga futebol bem, mas ele faz outra coisa, ou ele pode contribuir, né? Se a pessoa é baixinha, não vai jogar vôlei, pode ser o pivô, pode fazer outra coisa, pode sacar, pode cortar, pode calar, não sei como é que chama as posições, mas ela pode fazer tudo, assim, a gente tem que aprender, esse empoderamento ele não vem, né? Como você falou, só com os movimentos sociais, mas ele vem desde o início com uma compreensão das suas potencialidades. Eu acho que é importante também, como a professora disse, né, divulgar, discutir, também pesquisar como é o trabalho de vocês duas e de falar sobre o assunto. Então, quero agradecer especialmente a você, viu, Lorena, por ter vindo ao programa falar pra gente um pouquinho sobre a sua experiência. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Quero agradecer também às professoras. Muito obrigado, viu, Michele? Obrigado também, Soraya. Eu também agradeço a participação. Voltem sempre. O programa de hoje termina aqui, mas antes, só um recado, hein? A gente chegou a mais de 1000 inscritos no nosso canal no YouTube, por isso quero convidar você que ainda não foi lá e assinou, né, o nosso canal no YouTube a fazê-lo, afinal de contas, com isso você recebe em primeira mão as edições do 2 Pontos e também no seu e-mail. Então não deixe de ir lá e se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? O programa de hoje termina aqui, entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Estou esperando as suas críticas e sugestões, tá bom? Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima!